E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Ciba Mais, hoje é terça-feira, eu espero que você já tenha colocado na sua agenda aí, hein? É a hora, como eu falei no vídeo passado, coloca seu fone de ouvido ou faz melhor, junta todo mundo. Essa é a hora de você saber um pouco mais sobre o Evangelho ou de tirar alguma dúvida, tá bom? Então, chega mais! Então é isso, pessoal, mais uma terça-feira, vídeo novo aqui no Ciba Mais. Pastor Márcio aqui comigo, como sempre. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Lilian? Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre legalismo. Como eu já falei, né, dei um pequeno spoiler no vídeo passado, foi uma sugestão de alguém que acompanha o canal da gente, alguém que acompanha o Ciba Mais, o Poliano, e ele fez algumas perguntas acerca do legalismo. Eu acredito que não seja uma dúvida só dele. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Pastor, primeiro eu queria que o senhor começasse explicando, de fato, o que é o legalismo, quais seriam suas características. Pode falar pra gente um pouquinho sobre isso. Então, Lilian, quando a gente fala de legalismo, a gente está falando em acrescentar qualquer coisa à nossa fé em Cristo Jesus. Nós cremos que somos salvos por Cristo Jesus, pela obra de Cristo em nosso favor, e qualquer coisa que é acrescentada a essa fé salvífica, a gente considera como legalismo. Vou dar um exemplo. Quando a igreja estava surgindo ali no contexto de Atos dos Apóstolos, a igreja estava vivendo uma transição do judaísmo para o cristianismo. E aí surgiu a dúvida se os cristãos agora, especialmente os gentios, precisariam cumprir com as ordenanças, com as regras, com os mandamentos, com as leis cerimoniais do judaísmo, como a circuncisão, o sábado, as festas. Então essa dúvida surgiu, né? E aí a gente vai ver o apóstolo Paulo, por exemplo, em Colossenses, em Gálatas, combatendo esse legalismo, porque a nossa salvação é apenas por Cristo, nós somos salvos por Cristo Jesus, na fé em Cristo, na obra que Cristo realizou em nosso favor. Então não é Cristo e mais alguma coisa, é apenas Cristo que nos salva. Quando a gente acrescenta mais alguma coisa, a gente tem um legalismo. Então, pastor, a gente pode dizer que legalismo é algo ruim? Sim, o legalismo é algo ruim. Por que é ruim? Porque o legalismo vai criar um fardo religioso, um peso religioso. Porque nós não conseguimos nos justificar diante de Deus pelas nossas práticas, pela obediência, pelas regras, pelos mandamentos, pelas obras. Então, quando a gente acha que podemos ser salvos por aquilo que fazemos, nós iremos nos frustrar. Então, o legalismo é algo que vai gerar um fardo religioso, um peso. Não é bom o legalismo. A gente precisa entender que as obras, os mandamentos, ele tem o seu lugar na nossa fé, mas não é para ser salvo, não é para ser justificado diante de Deus. Nós praticamos os mandamentos, nós obedecemos a Deus, nós praticamos as obras como uma resposta da obra de Cristo em nosso favor. Então é com o coração grato, porque já somos salvos em Cristo. Quando a gente inverte essa lógica, a gente gera o peso religioso. A gente precisa sempre fazer algo para agradar a Deus e a gente nunca consegue agradar a Deus suficientemente. Então o legalismo é algo muito ruim. Então, pra gente fechar o vídeo, pastor, tem uma última pergunta. Como eu falei, foi um tema sugerido por alguém que acompanha o canal da gente, que é o Poliano. Ele colocou assim, eu vou ler o comentário dele como um todo. Ele falou que gostaria de sugerir o tema, né, legalismo, perguntou o que é, quais as características, isso a gente já respondeu. Perguntou também se, afinal, ser legalista é algo ruim, e o senhor também já respondeu. Agora, a última pergunta que ele deixa é, se de fato é algo ruim, como que a gente pode proceder para não nos tornarmos legalistas? Ele deu alguns exemplos aqui, que por vezes, quando se fala de dízimo na igreja, de santificação ou da forma como deveríamos nos vestir e etc., quem defende essa posição geralmente é chamado de legalista. Queria então que o senhor explicasse para a gente como é que a gente faz então para não ser legalista. Então, eu acredito, Lilian, que todos esses elementos que o Poliano citou, eles podem se tornar um legalismo. Quando a gente pensa que a gente precisa dizimar a Deus, dizimar na igreja, para que Deus possa nos abençoar mais, para que a gente alcance algum favor de Deus,
para que a gente acrescente isso como uma obra nossa, porque se a gente não fizer, a gente não vai ser salvo. Se a gente não fizer, o devorador vai vir e vai saquear a nossa casa. Então toda essa mentalidade religiosa que a gente tem no meio evangélico se torna um legalismo, porque entregar o dízimo precisa ser no reconhecimento da providência de Deus. Deus é aquele que providencia todas as coisas, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá o pão de cada dia, é Ele que disponibiliza para nós os recursos para a vida, a manutenção da vida, e a gente devolve a Deus numa atitude de louvor, de adoração, de gratidão, com a fidelidade do nosso coração, mas não tentando comprar algo de Deus ou receber além daquilo que já recebemos, mas nós devolvemos como resposta. Assim é a vida de santidade. A santidade é uma obra que o Espírito Santo realiza em nós. É o Espírito Santo que trabalha em nosso coração, nos conduzindo a conhecer mais a Deus e desejar obedecer mais esse Deus que a gente conhece. Então, nesse processo, a gente faz porque a gente quer agradar o Senhor, e quando a gente faz, também a gente é abençoado por uma vida de piedade, uma vida que agrada a Deus. Mas não obedecemos o mandamento, não buscamos uma vida de santidade para se justificar diante de Deus. Porque quando a gente tenta se justificar diante de Deus na obediência aos mandamentos, a gente vai chegar ao ponto daquele conflito do homem de Romanos 7, por exemplo, quando ele tenta obedecer à lei, mas ele percebe que a lei do seu corpo é uma lei que exige uma outra coisa, ele é inclinado para outra coisa, e ele vive em conflito constante. E aí ele vai perceber que ele é um miserável, que ele é um escravo, ele não consegue se libertar disso. Mas quando a gente termina Romanos 7, a gente percebe que em Romanos capítulo 8, a gente encontra liberdade em Cristo. Em Cristo nós somos libertos de toda a condenação da lei. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, estando em Cristo, nós estamos libertos da maldição da lei. Nós obedecemos a lei agora como algo bom para a nossa vida e algo que demonstra o nosso amor por Deus. Então é isso, pastor. Muito obrigada. Espero que a gente possa ter respondido a dúvida do Poliano. Poliano, se você assistiu esse vídeo, comenta aí pra gente saber. E Lilian, pede pro pessoal deixar o comentário. Então. Verdade, pessoal. Não esquece de deixar o comentário aí. Escreve a sua dúvida, sugestão, né? A gente tá aqui pra saber o que vocês querem ver aqui no Saiba Mais. Então, por favor, participe aí com a gente, sempre lembrando de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com a gente, faz a gente chegar aí a maior número de pessoas possível. Pastor, muito obrigada por estar aqui. Até o próximo. Até o próximo. Vamos ver qual vai ser o desafio do próximo vídeo. E a gente fica por aqui, pessoal. Toda terça tem vídeo novo, não esquece. Ativa o sininho e até a próxima.